Show de bola. Vamos lá gravar para quem quiser assistir depois. Então, gurias, prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou a Bruna. Sei que a grande maioria aqui me conhece, né? Andréia, Jéssica, Juliese, Renata. Gurias, é uma alegria imensa estar falando aqui do Carro Rosa para vocês. Só vou dar um tempinho para que as gurias possam ir entrando. Eu acabei colocando para ir admitindo as pessoas. Aqui, tudo certo. Só desativar os sons. Ótimo. Então, gurias, vou estar falando aqui para vocês sobre essa conquista, né? E me fez relembrar aí alguns anos atrás, quando eu conquistei o meu primeiro carro rosa. Eu tinha 1 ano e 7 meses de empresa, então tinha pouco tempo de empresa. Então, o primeiro ponto é que a gente não precisa se comparar. Algumas pessoas conquistam aí com muito menos tempo do que eu, outras conquistam o seu carro rosa com mais tempo de empresa. Cada consultora, cada diretora é uma dentro dessa companhia e é um processo onde a gente aprende muito nessa caminhada. Então, vou estar dividindo aqui com vocês um pouquinho da minha experiência. Vocês sabem que eu não sou nada formal, mas a conquista do carro rosa foi algo que despertou lá atrás, quando eu fiz o meu cadastro, era algo que eu queria muito, né? Nossa, um carro novo, um carro rosa ainda. Então, sim, o carro me despertou aí para essa conquista. Mas, mais do que isso, eu vim aí num período com muitas dívidas, como eu já contei, né, sobre a minha história para muitas de vocês. Depois eu vou deixar no nosso grupo o vídeo da entrega do carro rosa. Então, eu vinha com muitas dívidas. Então, mais do que essa conquista, ela iria me representar aí, no mínimo, 10 mil reais de bonificação. Então, foi isso que eu foquei. Eu precisava de dinheiro. Então, mais do que a conquista do carro, traria aí uma bonificação muito boa. Então, eu sou uma pessoa que não tem formação acadêmica, mas tinha muita vontade. Então, o carro rosa, gurias, é decisão, mas não só decidir, eu quero muito carro rosa, é uma decisão numérica, como eu sempre brinco, né? A gente precisa sentar e analisar alguns números. Não tem como conquistar o carro rosa na motivação e tudo mais. Então, é trabalho e basicamente analisar os números. Então, primeira coisa que eu fiz, eu tinha lá o meu time, então a Mary Kay nos apresenta alguns números indicadores, eu não estava dentro daqueles números indicadores, eu tinha um time menor. Então, para isso, eu trabalhei o dobrado praticamente, né? Mas depois eu vou apresentar aqui para vocês alguns números que a empresa nos passa para que a gente possa ter a conquista. O que eu, Bruna, fiz? Eu analisei o meu time. Quantas pessoas eu tenho no meu time hoje? Perfeito. Quanto eu estou produzindo? Valor X. Qual a média de pontuação do meu time? Perfeito. E com esses números, eu comecei a analisar. Poxa, estou pontuando tanto, eu preciso pontuar 50 mil pontos no mínimo, né? Essa era a minha ideia, 50 mil pontos por mês. Então, o que eu fiz? Eu coloquei no papel quem eram as consultoras que estavam sempre produzindo e comecei a trabalhar. Então, o que eu precisei fazer? Entender da média do meu time. Então, primeira análise que eu precisei fazer, eu precisava elevar a pontuação de quem eu já tinha no meu time. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, inícios. A iniciação precisava de pessoas novas no time. Então, eu já comecei a anotar quem são as pessoas que vão me auxiliar para que novas pessoas cheguem no time. Então, tudo muito no papel, gurias, tudo muito simples, mas com uma direção, porque só querer o carro rosa não basta. A gente precisa ter uma noção de números, né, da nossa realidade, para entender como é que eu saio daqui e chego aqui. Então, esse caminho eu preciso entender e esse caminho são números, né? Então, eu anotei aqui, eu quero dividir com vocês os números que a empresa nos passa. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, aqui são alguns indicadores, né, que a empresa nos passa, que são o quê, gurias? Até se vocês quiserem, deem print, que foi ontem eu tive uma aula com a Michelle, né, sobre viagens internacionais. Então, algo muito peculiar é
quando a gente é obediente, né? Então, tá aqui a receita do bolo. Então, eu preciso analisar o que disso eu não estou fazendo. A gente sabe que tem diretoras que conquistam, como eu falei para vocês, né? Algo fora os indicadores. Mas se a gente já tem um rumo, acaba facilitando a nossa vida. Então, a empresa está nos passando que eu preciso fazer 3 inícios pessoais, pelo menos, né, no mês, para que eu consiga atingir. O que mais eu preciso? Ter 10 inícios na unidade. Então, aquilo que eu falei, quem são as pessoas que vão te auxiliar nessa iniciação? E aí, gurias, a gente gruda nessas gurias. Então, se precisar fazer sessão, se precisar fazer ações de apresentação da oportunidade, a gente vai trabalhar muito focado com esse objetivo e com quem está na pegada com a gente, tá? Então, 20% das consultoras produzindo precisa estar no Círculo Rosa, 5%, né, de rejects, 1.200 pontos de produtividade, então há uma média de produção, 1.200 pontos, por isso que é importante vocês fazerem análise com quantos pontos vocês estão hoje, né? Qual a média de pontuação? Perfeito, preciso elevar. Então, de que forma eu vou elevar essa média de pontuação? Atividade, 40% das pessoas, né, do teu time fazendo pedido e 15% de estrelas, certo, gurias? Deixa eu só admitir aqui. Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me questionando. Quero vir aqui para o segundo, para que vocês possam dar um print também. Então, o que eu fiz ontem, né, gurias? Trazendo, a gente está sempre aprendendo. Eu tenho um caderno, aqui, ó, um caderninho simples. Eu sou muito do escrito, né? Eu preciso passar isso para o papel para que eu possa analisar. Então, quem são as consultoras? Como é que eu vou chegar nessa pontuação? Como é que eu vou elevar a pontuação do meu time? Então, na época, sim, eu precisei fazer alguns desafios inteligentes para elevar, né? Porque quando a gente vem com um time com uma média muito baixa, a gente precisa elevar nada mais do que a mentalidade delas. Porque se tu, né, se a gente pedir para a consultora, quanto tu prefere ganhar? R$1.000 por mês ou tu prefere ganhar R$5.000? Ela vai preferir 5.000. Então, por que ela faz o pedido menor? Porque ela não entende do negócio. Muitas vezes ela não entende o como ela vai vender, o como ela vai fazer. Então, é um trabalho que a gente precisa estar mais próxima das consultoras. Então, aqui trazendo para vocês, gurias, né, já... Eu também, o ano que vem, estou aí requalificando para o segundo carro, então já tem uma projeção. Então, tu nem precisa lá em janeiro estar fazendo 50.000 pontos, 40.000 pontos, tu já está ingressando aí, né, na reta de pontuação para o carro rosa. Então, a gente tem aqui uma métrica, ó, de pedido pessoal, sempre, né, a questão do exemplo, de em torno de 1.200 pontos, 13 inícios pessoais de 600 pontos, novos inícios, 4 de 300 pontos, né, aquele início ativo bem pequenininho, 6 inícios de 600 pontos, que é o início qualificado, e 7 inícios de 900 pontos. Então, eu já tenho o rumo, é de escrever, né, colocar ali do ladinho, desmembrem isso, 13 inícios pessoais, tudo num cartaz, façam mês a mês. Vou contar para vocês, se eu achar foto, eu vou mandar. Eu tenho uma foto, eu coloquei cartolinas coloridas, 6 cartolinas coloridas, e eu colocava dessa forma, mês a mês trabalhando, e para engajar o meu time, eu colocava as fotos de quem fez pedido no primeiro mês, de quem fez pedido no segundo. Então, isso também ajuda, né, para que a gente possa visualizar o que é que está faltando, quem é que a gente vai motivar nessa caminhada, mas não tem segredo, né? Não tem um segredo mirabuloso. É justamente, gurias, é decisão e organização e planejamento. Então, a gente já tem aí, né, uma noção, passei para vocês em questão de números, vou até fazer o print disso também, colocar no grupo para que vocês tenham, mas eu quero muito estar bem próxima de vocês, que vocês possam me chamar, Bruna, o que tu acha, né, dessa forma, o que a gente pode fazer diferente, que o grupo seja um grupo de apoio, gurias, como eu falei para vocês, ano que vem eu estou aí requalificando, então eu estou junto com vocês nessa, e não fica mais fácil, né? Ai, porque ela já tem o primeiro, ela já tem um time, não. Cada desafio é um desafio único. Então, precisa sentar, precisa planejar, precisa fazer tudo discriminado. Então, eu quero convidar vocês para que vocês façam essa análise. Abre o teu sistema hoje, analisa quantas consultoras tu tem. Dessas consultoras, a gente sabe que a realidade é de 200 pessoas que eu tenho no time, praticamente quantas vão trabalhar?
é mínimas, né? É sempre a minoria. E aí, o que eu aprendi? Trabalhar as 20%. Então, trabalha focada com quem está trabalhando, com quem tem a mesma visão. Fora isso, busca inícios novos. Então, eu trabalhei muito a campo nessa qualificação do meu carro, muito a campo com consultora. Tinha consultoras de várias cidades, isso ajuda também, porque a gente começa a espalhar a consultora para tudo que é lado, né? E daí começa a ampliar o nosso time, já não fica mais aquele time tão restrito. Então, analisem, coloquem no papel tudo certinho, me coloco à disposição caso vocês tenham dúvidas. Os nossos encontros serão todas quintas-feiras, às 13 horas, encontrinhos aí de 15, 20, 25 minutos, né? Hoje era mais para a gente se apresentar. E um direcionamento curto, gurias, com ação, não tem erro. Às vezes a gente, né, gostaria de ficar conversando horas e horas, mas o que eu aprendi? Pega a dica e executa. Pega a dica e executa. É isso que eu aprendo com a Michelle aí há 5, a quase 6 anos. Ela dá a dica e eu executo. Então não espera estar pronta. Ai, mas eu tô longe desses números que a Bruna passou. A gente tem todo mês de novembro, ainda mais os dias de novembro, tem todo mês de dezembro para já plantar e já começar a construir o nosso 2022. Então, se a gente começar a já plantar na ideia das nossas consultoras os inícios, se nós mesmas já fizer esses inícios, o que vai acontecer? Vai chegar janeiro e eu vou ter uma folga maior, eu já vou estar encaminhada. E daí vocês imaginam, né, todas essas iniciações a partir de janeiro. Janeiro, todos aqueles inícios novos, fevereiro, todos aqueles inícios novos. Então, consequentemente, eu vou ter produção para os meses consecutivos, né, que são 6 meses consecutivos de pontuação. Então, quero me colocar à disposição, caso vocês tenham dúvidas e queiram me perguntar se está tudo certo. A gente termina aqui o nosso encontro e a gente continua lá no nosso grupo. Vou deixar o vídeo. Vocês viram que eu comecei com uma música, que é a música da minha conquista. Eu acho que isso também faz sentido, a gente ter aí uma música que nos motiva, uma música que toca o nosso coração. Então, vou deixar lá, né, como nossa música padrão. A gente vai sempre começar aí o nosso encontro com essa música, que é sobre sonhos, né? Fala aí sobre sonhos. Então, gurias, me coloco à disposição de vocês e desejo um bom planejamento e contem comigo que eu vou ficar muito feliz que o ano que vem a gente vai ter muitos carros rosas por vir. E não se baseiem no dia de hoje, né? Muitas vezes a gente olha para a nossa realidade, a gente tem momentos onde a gente está para baixo, onde o time não colabora, onde a gente fala com um monte de consultora e está todo mundo desanimado, mas a gente tem também dias bons onde as consultoras estão animadas, querendo produzir. Então, tudo são momentos, e a gente, como líder, precisa trabalhar esse nosso emocional. Então, eu sempre peço muito direcionamento para Deus, você sabe que eu falo muito sempre de fé, e é isso que eu faço, nos momentos que eu não estou bem, nos momentos que eu estou para baixo, que eu não consigo ter visão clara, eu peço para que Deus possa me conduzir pela visão dele. Então, é isso que eu desejo para vocês, que vocês consigam construir essa visão, e mesmo sem ter essa visão, que Deus possa conduzir aí vocês, e que o ano que vem a gente conquiste esse carro, e que esse carro represente muito mais do que só um carro rosa na vida de vocês. Então, um super beijo, gurias, um ótimo dia, e nos vemos quinta-feira que vem. Beijo, tá? Até mais, fiquem bem.